Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo, a primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 16, e vamos começar a leitura a partir do verso 5, que diz assim: Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Caia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele está em Éfeso e escrevendo para Corinto a partir de Éfeso. E é interessante que essa carta ele não cita nome de ninguém, né, em Corinto. Corinto era uma assembleia que tinha muitos problemas. Se por um lado era triste, né, isso entristecia muito o apóstolo, por outro lado nos alegra saber que eles tinham problemas, porque nós aprendemos muito com os problemas dos coríntios. No começo da carta, eles já aparecem criando divisões, tomando partidos, né? Eu sou desse, eu sou daquele. E esse Paulo tem que chamar a atenção deles e chamá-los de carnais. Havendo divisões entre eles, eles eram carnais. Aparentemente também eles davam grande valor à capacidade humana, porque Paulo teve também que dizer para eles que ele não foi até lá com oratória, com sabedoria de homens ou coisa assim, mas no poder de Deus, para que a fé deles não se baseasse em sabedoria humana. Então, ele precisou também chamar atenção nisso. Então, são coisas que nos ajudam muito, né, para entender a situação deles lá. E depois também nós encontramos no capítulo 5 que havia pecado grave, não julgado. Pecado não julgado no meio deles. E aí também, lá vem a correção, Paulo corrigir o que estava acontecendo ali. E depois
pelo ensino de 1 Coríntios 11, a impressão que dá é que eles não tinham ainda totalmente aceitado o ensino a respeito do homem e da mulher, da posição do homem e da mulher na igreja e na criação também. E quando ele fala da ceia do Senhor, então, no capítulo 11, é uma vergonha o que estava acontecendo entre eles, porque Paulo tem até que dizer que não é a ceia. Quando vocês congregam, não é para a ceia do Senhor. Era para qualquer coisa, menos a ceia do Senhor, de tanta desordem que havia. E daí continua, e mais à frente nós vemos que eles estavam aceitando entre eles pessoas que não tinham qualquer qualificação ou moral para serem alguém na Assembleia. E Paulo também tem que chamar a atenção deles. E aí continua com tantos problemas, que nos ajudam a entender como devemos evitar esses problemas. Todos os problemas que eles tinham, nós temos até hoje. Até hoje, nas assembleias, existem esses problemas. E nós temos que aprender a lidar com eles. Porque nunca vai ser diferente, não é? Sabendo que, embora nós estejamos entre salvos, temos ainda a nossa carne que luta contra o espírito, para que não façamos aliás, o espírito que luta contra a carne, né? Para que não façamos o nosso querer. E agora chega aqui nesse final, ele vai, no capítulo que nós estamos agora, 16, ele começa dizendo que ficaria em Éfeso até o Pentecostes, que é onde ele estava, porque uma grande porta havia aberto ali. Porém, havia muitos adversários. Isso aqui também nos ajuda a entender que a obra de Deus nesse mundo é um trabalho atrás das linhas inimigas. Ninguém pense que vai ser fácil a jornada. Ninguém pense que vai ser tranquila. Ninguém pense que não vai ter oposição. Até os primeiros discípulos, quando se converteram, quando foram chamados, né, os primeiros que foram chamados pelo Senhor, nós encontramos que eles foram primeiro contar aos seus parentes. Isso fala lá em João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. João não buscava discípulos para si, não é? Mas apontava para Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Isso, a pergunta que eles fazem para o Senhor já denota um interesse maior do que uma simples resposta de curiosidade. Onde vocês moram? Onde o senhor mora? Ah, na rua tal, número tal. Ah, tá, obrigado. Não. E eles querem seguir o Senhor. Onde moras? Né? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E aqui uma coisa, esse ponto importante. Este achou primeiro a seu irmão. Este achou primeiro a seu irmão Simão. E disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me.
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Olha como é interessante aqui. Um vai chamando o outro, um vai comunicando para o outro, um vai avisando o outro, e assim sempre foi o evangelho. Mas aqui esbarra, né? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos chamado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Então, essa reação de Natanael é típica do que nós encontramos logo que nos convertemos, né? Saímos com aquela alegria tão grande para pregar para nossa família, para pregar para nossos amigos, para falar o que aconteceu conosco, e de repente a gente bate numa parede, num Natanael, aí no meio do caminho. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade que tinha uma fama ruim. Mas o Senhor Jesus, embora ele fosse chamado de Nazareno, nós sabemos que ele não era de Nazaré, ele era de Belém. Mas como ele morou muito tempo em Nazaré, acabou fazendo com que as pessoas considerassem que ele vinha de Nazaré. Então, quando nós nos convertemos, nós vamos com alegria contar para a nossa família, contar para os nossos amigos, mas devemos estar preparados porque vai haver porta fechada. Nós vamos dar com a cara na porta, em alguns casos, sim, como aconteceu aqui. Mas a solução que teve aqui para Natanael é quando o Senhor Jesus o vê. E Natanael fala: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então nós sabemos que, por mais que a gente insista em querer passar conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo para as pessoas, nada vai acontecer, a dúvida vai permanecer e a incredulidade vai continuar, a menos que o Senhor faça a obra. É Ele que vai convencer a pessoa, como Ele convenceu Natanael aqui. Eu te vi estando tudo debaixo da figueira. Ele viu que aquele homem não era um homem comum. Ele sabia coisas que outro não saberia. Então, é muito importante isso. Nós não nos... Às vezes a gente fica até impaciente, né, com membros da família que parece que não entende de jeito nenhum. E nós ficamos naquela insistência de ore, entregue na mão do Senhor e deixe o Espírito agir. Deixe o Espírito Santo agir. Quando nós entramos na frente, certamente vai dar errado, né? Nós não vamos ajudar, nós vamos atrapalhar. Mas voltando então lá agora para 1 Coríntios 16, Paulo fala de uma porta grande e eficaz que se abriu, mas há muitos adversários, e isso sempre foi, sempre vai ser, porque nós estamos no campo inimigo, nós estamos vivendo atrás das linhas inimigas. E ali não vamos encontrar parceria de jeito nenhum, não vamos encontrar nada que preste ou que realmente queira promover ou aceitar a verdade do Evangelho. Isso é bom a gente aprender isso também, porque muitas vezes nós podemos acabar encontrando dentro do terreno do inimigo alguns que pareçam estar interessados em ajudar. Interessante esse negócio de evangelho, ele está falando para as pessoas, eu vou ajudar você. Pronto. Pode desconfiar. Fica com o pé atrás. Eu me lembro quando eu fui uma vez pregar o evangelho num povoado no interior de Goiás, e eu não conhecia ninguém lá. Então eu cheguei, comecei a dar folhetos na rua, né, nesse povoado, era um povoado bem pequeno. E aí um homem me parou e falou assim: irmão, não sei o quê, irmão daqui, irmão dali. Eu falei: opa, crente, né? Pelo menos agora já dá para eu me sentir em casa aqui, né?
Aí eu falei para ele, ó, onde que tem um lugar aqui, sei lá, uma esquina, um lugar mais adequado para eu poder fazer uma pregação. Às vezes eu pregava na rua, né, assim, para fazer uma pregação. Ele falou assim, vamos na frente da minha casa, lá eu tenho um terreiro grande, e aí eu vou sair por aí convidando todo mundo para ir lá. Aí o povo vai todo lá. Opa, legal. Então fomos lá para frente da casa dele, e aí ele foi avisando as pessoas, a família dele também saiu correndo, os filhos correndo para chamar todo mundo. Aí veio um grupo de pessoas e eu preguei o evangelho da graça ali para eles. Só que a hora que eu terminei de pregar, ele, aquele que estava me ajudando, falou assim: mas se não guardar a lei, não vai ser salvo. Pronto. Eu falei assim, meu Deus, homem adventista, cara, olha só. Aí nem tentei corrigir, porque fica pior. Numa hora dessa, se você tentar corrigir, vai causar bate-boca, debate e tal, e não vai ajudar ninguém, só vai confundir as pessoas, né? Aí eu aprendi essa lição, aprendi que quando tem cuidado com a ajuda, né? Porque você não sabe com quem você está. Quando Paulo e Silas estavam caminhando pela cidade de Filipe, tinha uma jovem lá que estava entusiasmada, né? Ouçam esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo e proclamam e anunciam a palavra da salvação, alguma coisa assim. Para uma pessoa desavisada, aquilo era uma mão na roda. Puxa, arrumamos um carro de som de graça aqui, para ficar gritando na rua e chamando as pessoas, mas para uma pessoa que tinha discernimento, né, como Paulo ali, Silas, eles já percebiam. Para começar, aquela mulher estava chamando Deus de Altíssimo. E para um cristão, nós não chamamos Deus de Altíssimo, ou Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo, esse nome de Deus, foi revelado no Antigo Testamento. Mas durante um tempo em que não havia uma comunhão tão chegada, tão próxima, como essa que há hoje para os cristãos, para a igreja. Nós não chamamos Deus de Altíssimo. Às vezes eu recebo mensagem, Deus Altíssimo te abençoe, não sei o quê. Deus não é altíssimo para um crente em Cristo. Deus é Pai. E um pai não é lá em cima, não está no topo do Everest. Deus é Pai. Não é? Há um só Deus, o Pai. E para nós há um só Senhor, Jesus Cristo. Então, chamar a Deus de Deus Altíssimo, hoje, em outro tempo era correto, hoje não. Então, Paulo também, é interessante quando a gente lê aquela passagem, ele fica muitos dias, ela fica muitos dias, né, acompanhando eles e gritando pelas ruas. E Paulo não faz nada. Por que Paulo não expulsou logo o demônio dela? Porque ele precisava do poder para isso. Muita gente pensa que um apóstolo ou qualquer cristão tem, assim, a manga cheia de cartas, né? E quando ele precisa de uma, ele tira da manga. Opa, tem que expulsar um demônio ali. Opa, vamos lá, expulsar um demônio. Opa, tem que curar um enfermo ali. Opa, tira outra carta para curar o enfermo. Não é assim que funciona. É preciso aguardar a direção do Espírito Santo de Deus. E Paulo não tinha ainda essa direção. Por isso que depois de alguns dias, ela seguindo eles, que ele vai então expulsar, repreender aquele demônio que afligia aquela mulher e fazia de conta que estava ajudando e não estava ajudando, estava atrapalhando. Porque ela chamava atenção não para o Cristo, que era o foco da mensagem, chamava atenção para os servos do Deus Altíssimo, para os dois lá, para Paulo e Silas. Que o evangelho não é para chamar atenção para homem, para nenhum homem. Não é para gerar aplausos para homens. Hoje nós estamos numa época que o cara é pastor, todo mundo aplaude, né? Ele é considerado uma autoridade. O cara tem uma banda ou é um cantor gospel, todo mundo aplaude, né? Mas no
No começo da igreja, todo mundo atirava pedras, ninguém aplaudia um cristão. E o cristão não busca aplauso também. Não é isso que ele busca. Ele quer dirigir os olhares para o Senhor. O papel do cristão é apresentar o Senhor Jesus para as pessoas e chegar e falar assim: olha, esse aqui, esse é o Salvador. Agora converse com ele aí, agora entre vocês dois. E sair de cena. Daí de sair de cena, hein? Apresenta, introduz e cai fora. Então, precisa muito cuidado nesse negócio de ajudar, de receber ajuda, né? Eu me lembro também lá em Alto Paraíso, tinha um rapaz muito simples, ele era de uma denominação de uma Assembleia de Deus, e ele também tinha na frente da casa dele, ele armou uma tenda, puxou um encerado assim, e ali ele fazia suas pregações à noite, punha uns lampiões, porque não tinha, o bairro que ele morava não tinha luz. Então ele colocava uns lampiões e fazia suas pregações ali, né? Ele era um obreiro da Assembleia de Deus. E trabalhava de pedreiro também. E aí um dia eu encontrei com ele na rua, ele estava todo feliz. Falou, irmão Mário, olha só que bênção, olha o que Deus fez, abriu uma porta. Eu falei, o que fez? O que aconteceu? Aquele vereador aí da cidade me doou para a igreja, né, para a congregação lá, para a Assembleia de Deus, doou uma caixa de som com amplificação, microfone e tudo mais. Agora nós estamos lá, tudo com som, né? Eu falei, olha, Sebastião, cuidado com isso. Não, mas ele não pediu nada em troca, não pediu ainda. Bom, passaram alguns meses, era ano eleitoral. Passaram alguns meses, ele me encontra na rua de novo e falou assim, irmão, você tinha razão. O homem agora fica no meu pé o dia inteiro para eu fazer campanha para ele. Está vendo? Tinha um preço, tinha uma etiqueta de preço atrelada na caixa de som, você não percebeu. Então, quando nós nos empenhamos na obra do Senhor, precisamos tomar cuidado. Aquele versículo de 3 Pedro, quando fala dos gentios que se converteram, né? Saíram do meio deles, nada tomando dos gentios. Nada tomando dos gentios. O cristão tem que ter uma atitude, nesse sentido, igual àquela de Abraão. Quando o rei de Sodoma quis dar a parte do espólio da guerra, que ele foi ajudar, né? Ele foi ajudar o rei de Sodoma, para poder libertar o seu sobrinho, Ló, que estava nas mãos dos inimigos. E como eles ganharam a luta, o rei de Sodoma quis vir e dar um... Ele falou assim, não, deixa que os meus soldados peguem a parte deles, mas eu não quero nada. Para que amanhã não diga que o rei de Sodoma me enriqueceu. Eu não quero nem o fio de uma sandália, ele fala. Ele não quis saber de ter coisa alguma com o rei de Sodoma. Então, a obra do Evangelho, a porta abre, mas nós temos que ficar espertos, porque muitos adversários, e principalmente o adversário da nossa alma. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 17, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Então veja que Paulo estava tendo esse problema de ser impedido por Satanás. E quando nós
falamos da obra do Senhor, nós temos que lembrar isso. Existe tanto o impedimento que pode vir do Senhor, o Senhor pode impedir alguém de pregar o Evangelho. Como existe também impedimento vindo de Satanás. E se eu não estiver em comunhão com o Senhor, em oração, eu não vou saber discernir de onde vem vindo esse impedimento. É como se eu quisesse, às vezes, lutar contra a vontade do Senhor e, por outro lado, aceitar a vontade do diabo. Por não ter discernimento. De onde vem isso? Né? Aqui ele fala que ele tentou ir pelo menos 2 vezes visitá-los, mas Satanás impediu. Lá em Atos, capítulo 16, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aí vem aquela questão, mas peraí, como assim foram impedidos pelo Espírito Santo? Não é? Deus não quer, o Senhor não queria que pregasse a palavra? Como é que foi impedi-los de pregar a palavra? Percebe a importância de ter comunhão com o Senhor? Porque o Senhor pode realmente impedir de pregar a palavra. Mandar parar aquilo ali, não entra lá, não vai, não acontece, porque não é hora, não é o momento. Lá nos evangelhos, nós não vemos que o Senhor mandava os discípulos no começo e falava assim para eles não irem pelos caminhos dos gentios, mas ficarem exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que não ir para os gentios? Porque não era a hora. Que o Senhor veio primeiro para os judeus. Depois ele iria abençoar os gentios. Mas ele, mesmo assim, vindo somente primeiro para os judeus e exclusivamente para os judeus, ele abre momentos de atenção aos gentios, como aquela mulher que toca naquela, não sei se ela era gentia, não, é a outra mulher que fala assim, que o Senhor fala que veio para que não deveria dar o pão aos cachorrinhos, né? Mas ela fala que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, ela se sujeitou, ela se humilhou, ela se colocou numa posição de humilhação e foi abençoada pelo Senhor. Então, mas no cômputo geral, no plano de Deus, plano geral, não era para ir para os gentios no começo. Os gentios serão abençoados juntamente com Israel no final, no milênio, durante o milênio, não é? E nós os veremos, inclusive, protegendo os pequeninos irmãos do Senhor, protegendo o remanescente de judeus que vai se levantar. Porque quando você lê Mateus capítulo 24, 25, o que você encontra ali? Bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Então, os bodes serão aqueles que irão perseguir os pequeninos irmãos, perseguir os judeus, né, remanescentes de judeus. As ovelhas serão os gentios que irão ajudá-los. Tive fome, me deste o que comer. Tive sede, me deste beber. Estive preso, me visitasse. Quem são esses que visitarão o Senhor na pessoa dos seus pequenos irmãos? Gentios. Gentios que se converterão durante a grande tribulação e darão proteção aos judeus que estarão sendo perseguidos. Então, esses gentios terão, sim, o seu lugar, e como sempre foi anunciado nas profecias do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 16 de Atos, versículo 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia. Então agora o Espírito Santo falou, não, pode ir lá e prega lá. Não. Mas o Espírito não lhe permitiu. Mais uma vez, mais uma porta fechada pelo Espírito Santo de Deus. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos.
E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, eles vão agora para a Macedônia, porque eles agora estão entendendo que é o Senhor quem está dirigindo a obra. E o Senhor que está cuidando deles. E eles vão viajar, eles vão navegar, né? Que fala muito de navegar. Hoje uma pessoa, esses dias aí atrás, uma pessoa escreveu perguntando do celular, e veio não sei se é o pastor da igreja, ou alguém falando para ela que ela não pode usar celular Xiaomi, acho que é esse o nome da marca, né? Porque é uma palavra budista. Oh, então isso é maligno. E aí, até um hoje, eu comentei isso, e um hoje me perguntou, mas Mário, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos apartar do mal, e se é uma palavra budista, nós temos que nos apartar dessa palavra, né? E tinha também a outra, o assunto surgiu por causa do Ratimbum, do parabéns a você, que alguém falou que Ratimbum é uma palavra mágica de alguma religião aí também. Aí eu peguei e mostrei um versículo em Atos capítulo 20, eu acho que é 20, vamos ver aqui. Onde que eu vi? Ô, memória. Atos 28, versículo 11. Então eu expliquei para esse irmão, eu falei assim, olha, não tem nada a ver, é superstição pentecostal. Essa de você não pode usar o celular Xiaomi, Xiaomi, já esqueci. Xiaomi, já esqueci. Porque é nome budista, você não pode cantar parabéns Ratimbum, porque é palavra mágica de seita, não sei o quê, de bruxaria. E daí vem o arco-íris também é em homenagem à deusa Íris. E aí vem um monte de bobagem, né? Os caras adoram pôr medo nas pessoas. Tem um pastor até que está pregando aí em vídeo na internet, avisando que vai ter uma revolução, uma guerra civil no Brasil agora, porque estão os bandidos tudo se reunindo para lutar, para tomar o poder no Brasil. Então, isso aí é por medo, por medo. Então, eu expliquei, falei assim, olha, irmão, se Paulo e os que estavam com ele fossem supersticiosos, como esses pentecostais, esses pastores que ficam incutindo essas ideias malucas na cabeça deles, eles não iam poder viajar de navio. Veja aqui que 3 meses depois partimos do navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, que eram deuses pagãos. Imagina Paulo chegando no porto e falando assim, cadê o navio que vai lá para... não posso. Castor e Pólux, isso aí são nomes pagãos. Não podemos viajar em navio com nome pagão. E se alguém fizer aniversário, não vamos cantar Ratimbum também, hein? E não adianta nem levar carregador para viagem, porque não vamos usar o celular Xiaomi. Absurdo dos absurdos. Nós estamos no mundo. O mundo é de Satanás, não tem jeito. Tudo no mundo, tudo que há no mundo não provém de Deus, mas do mundo. Está escrito isso na palavra de Deus.
Então, as próprias estradas romanas eram estradas romanas, não eram estradas cristãs. E os navios, todos eles eram dedicados a alguma divindade pagã. Como hoje, vai num porto de pescadores, por exemplo, aqueles barquinhos todos de pesca atracados assim, vê os nomes. É Santa Maria, é Nossa Senhora, é São José, é São Sebastião, é tudo nome de santo. Porque a superstição dos pescadores acha que, dando um nome de santo, vai ser protegido. São Sebastião, por exemplo, tem, não sei, Santa Luzia acho que é do protetor dos olhos, ou alguma coisa assim. Então, é o costume religioso que põe esses nomes. Então, essa menina, até quando ela perguntou do Xiaomi, vamos chamar de Apple, vai, de iPhone. Mais uma, o rapaz falou que não podia usar tênis Nike. O Nike também é uma divindade, uh, quando ela falou isso, eu falei assim, olha, como é que você ia fazer se o seu nome fosse Diana? Diana, deusa dos Efésios, como é que você ia fazer? Você ia pular na lata de lixo? Né? Porque você tem um nome de uma deusa grega. Então, todo esforço da religião é para aterrorizar, é para pôr medo, é para tirar a tranquilidade das pessoas. Porque o medo mantém as pessoas na rédea curta. O medo mantém as pessoas na coleira. O medo faz com que as pessoas fiquem dependentes do pregador terrorista, que vai sempre ficar inventando alguma outra maldição. Então você fica sempre lá, pastor, e se eu comer abacaxi, posso comer abacaxi? Não é nome de nenhum Deus, não. Então a pessoa vai ficar sempre dependente de fazer pergunta para o cara que pode assistir filme da Disney, né? Tinha um tempo aí que tinha um pregador aqui no Brasil que ele só pregava contra filmes da Disney. Ele tinha assistido todos os filmes da Disney e sabia dos detalhes, em que cena, o que acontecia em cada cena, que aquilo ali era uma... Isso não é se ocupar com Cristo, isso é se ocupar com o mal, não é? Então, voltando aqui ao nosso Paulo, que está viajando de navio, e ele não teve jeito dele mudar o nome do navio, colocar um nome mais bíblico, né? Assim, nós não devemos querer que o mundo se adeque, né? Se transforme no mundo cristão. É que nem você botar tocando hino em altíssimo som, assim, para incomodar a vizinhança inteira e achando que com isso você vai transformá-los em cristãos. Não vai. Você vai só fazer com que eles venham com raiva de você e venham lá, chama a polícia para não ficar escutando aquele barulho todo. Voltamos então a 1 Coríntios capítulo 16. Então, uma porta grande, eu não saí do versículo 9 ainda, porque uma porta grande e eficaz se me abriu a muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Timóteo era jovem, Timóteo devia ser um jovem tímido, talvez, não é? E quando ele chegasse no lugar, ninguém ia acreditar que ele teria capacidade para ajudar na obra do Senhor. Tem um versículo até numa das cartas escrita a Timóteo, que Paulo fala assim: ninguém desconsidere a tua juventude. Despreze. Ninguém despreze a tua juventude. Ninguém despreze a tua juventude. Então era esse o conselho que dava, porque realmente o jovem ele não tem, né? Ele não tem um porte ainda, ele não tem aquela cara de quem sabe as coisas. Eu lembro quando o meu filho foi contratado por uma universidade em São Paulo, na época, então ele viajava para lá, acho que uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, para dar um curso de pós-graduação
na área de informática, que é a área dele, bambambam em informática, né? Então, primeiro dia de aula, ele falou que chegou, entrou na classe, todo mundo velho, né? E ele, além de novo, ele tinha uma cara de menino naquela época, era uma cara de menino pequenininho, menininho, não. Aí um olhou para ele e falou assim, escuta, mas quantos anos você tem? Não acreditava que pudesse ser o cara dando aula num curso de pós-graduação, mas é aquela história. Nessa área de informática, de tecnologia de informação, os caras que entendem são os meninos, não. Todo pai sabe que para resolver um problema no computador, tem que chamar um filho de 10 anos de idade, né? Porque é ele que sabe tudo do computador, ele que sabe do celular, do controle da TV, é ele que sabe, é o moleque que sabe. Então, se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Isso aqui é importante também para nós não desconsiderarmos irmãos que trabalham na obra do Senhor, baseado nos nossos preconceitos. Esse aí trabalha na obra do Senhor, imagina, é novo de tudo. Calma, vai com calma. Os irmãos que começaram a congregar no século XIX e começaram a entender tantas verdades preciosas da palavra de Deus, que idade você pensa que eles tinham? É que a gente vê retrato aí, foto, aqueles caras de barba antiga, né? Tal, né? É como quando a gente vê a foto de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí você vê a foto dos dois, você pensa assim, não, Dom Pedro I era mais novo que Dom Pedro II. Porque o Dom Pedro II sempre está na foto com aquela barba desse tamanho, e Dom Pedro I, Tarcísio Meira, né, da novela lá, um bigodinho, um cavanhaque, novinho de tudo, mas é Dom Pedro I, pai do Dom Pedro II. Mas aí, então, muito cuidado para não desconsiderar alguém que está empenhado na obra do Senhor, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Aí, ó, Paulo. Paulo deixou muito claro que ele estava no mesmo nível de Paulo, Timóteo. E que honra para Timóteo isso, né? Imagina que honra quando ele soube o que Paulo falou dele. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E aqui tem uma parte interessante também, quando ele fala acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, fosse visitar vocês. Mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Esse versículo é chave para desmontar toda essa ideia de que para você sair na obra do Senhor, você tem que ser enviado por uma igreja, ou por uma junta de missões, ou por uma organização religiosa, ou até mesmo por um irmão mais velho. Não, ninguém é enviado por ninguém. Quer dizer, nós somos enviados, mas pelo Senhor. O Senhor da seara é quem envia trabalhadores para a sua seara. Então, Apolo tinha que ficar em sujeição ao Senhor, não a Paulo. Claro que ele ficava sujeito a Paulo por ser um apóstolo, por ser talvez mais velho que ele, não sei, mas nesse caso, em diversas situações. Mas quanto a enviar, a decidir onde ir, o que fazer, não era Paulo que ia mandá-lo. Alguém poderia fazer, mas Paulo, manda ele ir lá, Paulo. Fala para ele, você é Paulo, o apóstolo, manda ele tem que obedecer. Ele tem que ficar no esquema. Não. Paulo com amor, entende, roguei-me muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Ele não teve vontade, vai fazer o quê? Né? Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Então, não é homens que nós seguimos. Nós seguimos o Senhor e a direção do Espírito Santo. Não importa que nível seja o homem que queira nos enviar para uma obra. Ninguém envia ninguém para obra nenhuma. É o Senhor quem envia. E é a Ele que nós estamos submissos. Porque quando você fica submisso a um homem, aí se ele for um salafrário, ele pode sugar tudo de você. Ele pode tirar sua pele.
Vigiai, no versículo 13, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, coisas que, pelo jeito, eles não tinham feito até aqui, né? Os coríntios, né? É, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E aí ele vem e fala de Estéfanas. Ele falou no primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele mencionou que batizou a família de Estéfanas. E aqui ele repete, né? Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas. Não, mais para frente que ele vai falar. Não, é Estéfanas mesmo. Isso, é Estéfanas mesmo. Que ele tinha batizado a família de Estéfanas, que fala no capítulo 1 de 1 Coríntios. De Fortunato, de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Eu não sei como entender aqui se eles supriram algo que os coríntios não tinham condições de suprir, ou se eles não fizeram isso que está no versículo 18. Porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Porque de Corinto, Paulo não esperou nenhum recreio, não. Nenhuma recreação, nenhum refrigério para o seu espírito. Porque ele só experimentou problemas. Só tristezas vieram de Corinto. Mas ele aqui, esses irmãos que estavam trabalhando na obra, eles supriram, né? Recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Esse reconhecer também é importante entender que quando nós sabemos que tem um irmão trabalhando na obra do Senhor, nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer, nós temos que estender a destra a comunhão das suas necessidades. Às vezes a gente vê, né, irmãos que viajam o Brasil e o mundo inteiro visitando, e muitos nem perguntam, mas de onde eles tiram o dinheiro para visitar? E outros irmãos que reconhecem que eles estão na obra do Senhor e estendem a mão. Então é um exercício que cabe a todos entender que existe esse exercício, né? Agora eu tenho um rapaz lá que está me chamando para ajudá-lo no banheiro. Dá um tempo aí que eu já aproveitem para falar mal de mim. Voltou, Michel? Tô aqui fazendo umas coisas, irmão, por isso eu tive que sair. Aí eu tô aqui ouvindo. Ah, pensei que tinha dado algum problema na sua internet. Ok, podem parar de falar mal de mim, que eu voltei. Eu voltei. E o versículo 19, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Duas coisas importantes aqui. Primeira, esse costume, né, de enviar saudações.
Eu sempre vejo irmãos que chegam de viagem, de visita, só os irmãos mandaram saudações no Senhor, não é? E aqui nós vemos que a simplicidade que era, não havia templos, eles não congregavam em templos. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Quem não entende o que é, essa semana, acho que essa semana eu recebi uma mensagem, um irmão falando assim, você disse que não tinha igreja no Antigo Testamento, como foi então que Salomão construiu um templo? Porque templo não é igreja. É que a palavra igreja, ela foi desvirtuada, ela acabou com o tempo. A igreja passou a ser usada para o templo. Então, construir uma igreja grande ali na praça. Não, ninguém constrói uma igreja na praça. Construir um templo na praça. Porque igreja significa reunião. Reunião de pessoas, congregação de pessoas. Isso é esse o significado da palavra igreja, no grego, eclésia, que inclusive é usado, tem versículo na Bíblia, que aparece lá os gentios, dispersou a igreja, dispersou a eclésia, a turba, né, que estava agitada lá, precisou ser dispersada, e a palavra é a mesma eclésia, porque, no original, né, porque nunca foi da ideia de que igreja seria um templo. Igreja é reunião de pessoas, é uma assembleia de pessoas, como a gente tem a Assembleia Legislativa, Assembleia, né? É que as palavras, com o tempo, elas perdem o seu significado. Por exemplo, hoje nós usamos a palavra gentleman, em inglês. O gentleman, que é o cavalheiro, né? Cavalheiro, que é um cara educado, um cara fino, que puxa a cadeira para a mulher sentar. Ele é um gentleman, um verdadeiro gentleman. Mas a palavra gentleman, original, na Idade Média, ela era dada ao senhor feudal, que era o dono de um feudo, de uma fazenda, de um pedaço de terra, mas ele era um cara tudo menos gentleman. Embora ele fosse o gentleman, a palavra não tinha essa noção de que era alguém que tratava bem todo mundo. Pelo contrário, tinha alguns, inclusive, né, conta-se que eles exigiam que quando acontecesse um casamento dentro do seu feudo, a virgem que se casava devia dormir primeiro com ele. A primeira noite da núpcia tinha que ser com ele. Então o cara não era lá essas coisas, não. Pode esquecer o gentleman daquele tempo. Depois a palavra foi modificando, ganhou essa entonação que tem hoje. Então, igreja é a mesma coisa. Mas essa pessoa perguntou, né? Mas se você fala que não tem igreja no Antigo Testamento, mas Salomão construiu um templo. Agora, imagine se igreja fosse realmente um edifício. Um edifício de 4 paredes, com telhado, com sino na torre e tal. Como é que Priscila e Áquila iam enfiar esse trambolho grande dentro da casa deles? Que tamanho que tinha que ser a casa de Priscila e Áquila para caber uma igreja dentro? Igreja, estou falando agora, igreja é ter, no sentido de templo, de paredes, né? Que tamanho que tinha que ser a casa de Priscila e Áquila para caber uma igreja dentro da casa deles? Percebe? Mas é que aqui a igreja é a reunião dos santos. A igreja que está em sua casa não era um edifício, era simplesmente a reunião dos cristãos que congregavam ali dentro da casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Aqui tem até uma religião que entende que isso aqui é a maneira de saudação, mas não é isso daí não, porque o ósculo santo, aqui não fala saudai-vos os homens com homens e mulheres com mulheres, com o ósculo santo, é uns aos outros. Porque naquele tempo e naquela região, o ósculo, o beijo na face, era um costume normal. Então, a ênfase aqui não é saudar-vos uns aos outros com ósculo, porque isso já faziam. Era como dar a mão, né? Como dar um cumprimento de mão naquele tempo, o beijo.
As pessoas se encontravam e beijavam. Como é na Itália hoje. Você vai na Itália, todo mundo beijando uma cara do outro, né? Todo mundo se beijando. Os homens, inclusive, se beijam, né? No rosto, na Itália. E na Rússia se beijam na boca. Os russos se encontram, amigo, tal, e beijam o outro na boca. Então, o ponto aqui não é o ósculo. O ósculo já era parte do costume. O ponto aqui é o santo. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Essa é a ênfase aqui, é o santo. O costume do ósculo já existia em todos os povos do Oriente Médio. Basta você ver quando os árabes se encontram, né? Eles beijam o rosto um do outro. Você vai no Egito você vê dois homens de barba andando na rua de mão dada. Não são gays. Mesmo porque se fossem, eles iam ser presos, né? Lá a turma não brinca com isso, não. E andando de mão dada, porque são amigos. E lá os amigos andam de mãos dadas. E beijam no rosto também. Então o ponto aqui é o santo. Agora, o cristão tem que ter sabedoria nessas coisas, porque se você está num Oriente Médio, onde é costume o beijo como a saudação, inclusive entre homens, se alguém vir você beijando um outro homem no rosto, não vai pensar mal, de maneira alguma, não é? Mas em outros países, no Brasil, por exemplo, muitos não entendem isso, pode pensar outra coisa. De você beijar um irmão, não é? Ou beijar uma irmã. Então, tem que tomar cuidado onde você está, em que cultura, quem está vendo isso, para não causar escândalo. Daí Paulo assina, saudação da minha própria mão. Normalmente ele ditava suas cartas, né? E quando chegava no final, ele assinava ou colocava uma saudação. E se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Existe uma diferença entre as pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo e as pessoas que não amam o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você viu pessoas falando mal do Senhor? Esses não amam. O que pesa sobre eles, pesa a maldição. Sejam malditos, porque não amam o Senhor Jesus Cristo. Você conhece um crente quando você encontra um crente na rua, se ele se identifica como sendo cristão, é maravilha, você já está ali, ô irmão, esse irmão, que bênção, tal, não sei o quê. Agora, você fala de Jesus, os olhos dele brilham, né? Alegre, eu ouvi falar o nome Jesus faz brilhar os olhos. Aí você fala de Jesus para um incrédulo, o cara. Tinha um vídeo da Xuxa, e ela reclamando, né, na verdade, dessa política que está pegando carona na Bíblia aí, né? Mas ela reclamando e ela falando mal de Jesus, falando mal da Bíblia, falando mal do casamento, que Deus instituiu o casamento, tudo. Porque não é uma pessoa que ama o Senhor Jesus. Ela não ama o Senhor Jesus, ela é anátema, ela é maldita, segundo o que diz a palavra de Deus, né? Que o próprio Senhor, lá em João, ele fala: quem não crê já está condenado. A única maneira dela sair debaixo das condenações é crendo em Jesus, o que não é o caso, claramente, pela maneira como ela fala dele. Maranata, aí é uma expressão, vem, Senhor Jesus. É essa expressão de gozo e de alegria de quem ama o Senhor Jesus, quer que ele venha o mais rápido possível. E aí ele vai para o versículo 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, e essa graça é uma marca registrada de todas as cartas de Paulo. Ele sempre fala da graça. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então aqui ele encerra a primeira carta aos Coríntios, que na realidade não é a primeira, é no mínimo a segunda, né? Porque lá no capítulo 5 dessa carta, ele já escreveu assim: já por carta vos avisei, papapi, papapá, papapá. Então ele já devia ter escrito uma outra carta antes dessa. É que a gente chama de primeira, porque não chegou até nós aquela carta antes dessa, que Paulo menciona no capítulo 5 desta carta. E assim ele termina, e assim nós terminamos essa carta aos Coríntios. Perguntas?
Um de cada vez, por favor. O irmão José Nilton botou aí no chat, mano. Não sei se você consegue ler. José Newton, vamos ver aqui. Irmão Mário, se esse medo é imposto também pelas denominações evangélicas, como ameaças, por exemplo, quando o pastor diz que se você não der o dízimo, você está roubando de Deus e para tanto perderá sua salvação. Outro dia chovia de forma torrencial e várias pessoas não puderam ir ao culto e a pastora reclamou, dizendo que se a pastora vai ao culto, os fiéis têm a obrigação de comparecer também. Tem gente aqui em Salvador que nem consegue sair de casa quando chove. Essa exigência, acredito, lamentável. Bom, não sei, você não vai a essa igreja, né, José Newton? Espero que você esteja congregado com os irmãos. Não sei, não estou lembrando agora do seu nome, mas, mas é claro que é assim mesmo. É abaixo da. Abaixo como é que eu vou falar? Dentro, o sistema religioso, ele é escravizante. E ele tem que escravizar pelo medo. Você vê, se ele tem a pastora já, está tudo errado, viu? Não tem jeito. A cristandade hoje está uma lástima. Ela está a ponto do Senhor vomitá-la da sua boca. A gente costuma falar que o arrebatamento vai ser uma bênção, e realmente vai ser uma bênção. Mas, ao mesmo tempo, o arrebatamento vai ser uma evidência de que o testemunho da igreja na terra falhou. Porque ele chega no último estágio, que é de Laodiceia, e não resta para o Senhor alternativa a não ser pegar a igreja e levar embora. Porque se continuar aqui, vai continuar escandalizando. Aí fica aqui a casca dela só, né? A casca oca, que nem a cigarra, quando sai voando e deixa aquela casquinha presa no tronco da árvore. Fica a casca oca aqui, que é a grande meretriz Babilônia, não é? A falsa noiva, a falsa igreja, que na realidade é uma prostituta. Mas é isso. Na política, os políticos gostam de cristãos, né? Porque para ele é mais fácil convencer um pastor do que convencer os 1.000 membros lá de uma igreja. Ele convence o pastor manda votar, né, naquele candidato e pronto, o pastor ou o padre, né? Está tudo junto, aí, pastor, padre, todo mundo tem. E como eles têm muitas vantagens, os políticos conseguem, né? Aprovação de planta de templo. Antigamente, agora acho que não pode, mas antigamente eles conseguiam dar terreno para construir igreja, material de construção. Então, daí o pastor cedia o púlpito lá para o político fazer a sua pregação política. O Cláudio Guiomar levantou a mão, foi isso? Não? Hoje, você quer falar alguma coisa, Cláudio Guiomar? Ah, foi sem querer. Tem uma multa, viu? Você sabe disso. Quando levanta a mão sem querer. Mas é isso, irmãos. Isso. Se o irmão não tem mais nenhuma pergunta, né? Aí vai estar encerrando a reunião agora aqui, graças ao Senhor Jesus, né? Muito proveitosa. Vamos estar, então, orando, né? O irmão Michel pode orar, irmão Michel? Vamos lá, vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos aqui para agradecer por essa reunião virtual, por esse momento, onde pudemos aprender um pouco mais da tua mente, também da mente do nosso Senhor Jesus Cristo.
E essas verdades, Pai, que aprendemos aqui, as tuas orientações, que possamos guardá-las em nossa mente, em nosso coração, e avançar cada vez mais na santidade prática, a qual é a tua vontade, ó Pai, sobre nós. Cuida de nós esta noite, cuida de nossa família, dos nossos irmãos em Cristo. Ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite a todos. Amém. Amém.